Fala, meus amores, eu espero que todos vocês estejam bem, tá? Eu achei melhor gravar o vídeo porque dessa forma fica mais fácil de rever em caso de dúvida, né? E eu ainda aproveito o material para a turma da tarde, tendo em vista que é a mesma disciplina, né? Na administração, otimização de tempo e de recursos é precioso, tá? Eu preciso falar com vocês a respeito, gente, de diretrizes empresariais, tá? Essas diretrizes, elas são representadas pela missão, visão e valores, que constituem a base que orienta o funcionamento e o posicionamento da organização no mercado. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre esses três aspectos, né? Elas são uma declaração formal utilizada em apresentações institucionais, mas ela, para além disso, é um elemento estratégico no direcionamento de decisões, comportamento e cultura organizacional. Quando elas são bem definidas, principalmente praticadas no dia a dia, essas diretrizes contribuem para o alinhamento entre colaboradores, a liderança e os objetivos da empresa, tá? A missão, ela está relacionada ao propósito atual da organização, ou seja, é a razão pela qual a organização existe, tá? É entregar valor para o cliente e para a sociedade. Ela responde a perguntas como o que fazemos, para quem fazemos e como fazemos. Uma missão clara, ela ajuda a manter o foco das atividades e evita desvios estratégicos, funcionando como uma espécie de guia prático para as ações cotidianas. Além disso, quando os colaboradores eles compreendem e se identificam com a missão, eles tendem a se engajar mais, tendo em vista que ele tem um alinhamento direto com o propósito da empresa. A visão, por sua vez, ela é uma projeção para o futuro, tá? É o que a empresa ela deseja e almeja para o futuro. Ela trata de uma aspiração, um objetivo de longo prazo que indica onde a empresa pretende chegar. Diferentemente da missão, né, que está mais ligada ao presente, a visão ela tem um caráter inspirador, desafiador, estimulador e de inovação, né? Ela tem a ver com crescimento e melhoria contínua. Uma visão bem constituída, ela serve, gente, como um norte para o planejamento estratégico, ajudando a orientar investimentos, mudanças e prioridades ao longo do tempo, que está totalmente relacionado com o PDCA que a gente viu anteriormente, né? Já os valores, galera, eles representam os princípios éticos e comportamentais que orientam a forma como a empresa atua e se relaciona com o seu público e seus stakeholders, né? Eles influenciam diretamente a cultura organizacional, moldando atitudes, decisões e relações internas e externas. Valores como ética, transparência, respeito, inovação e responsabilidade social não devem existir apenas no discurso, mas precisam ser incorporados às práticas diárias da organização. Quando isso acontece, a empresa ela fortalece a sua identidade e construi uma reputação sólida no mercado. Até porque ninguém merece um discurso só no papel, né? Em conjunto, a missão, a visão e os valores, eles formam um sistema coerente que dá sentido à existência da organização, né? Define seus objetivos futuros e esclarece a maneira como esses objetivos devem ser alcançados. Mais do que um conceito teórico, né, vocês podem perceber que essas diretrizes são ferramentas essenciais de gestão capazes de promover alinhamento, engajamento e, mais importante, consciência nas ações empresariais, contribuindo diretamente para o sucesso e a sustentabilidade do negócio no tempo. Então, passando agora essa parte mais teórica, né, eu fiz um resumão a respeito do que seriam essas diretrizes empresariais e aí já quero deixar a nossa proposta de atividade para hoje. O que é que vocês vão fazer? Eu quero que vocês pensem qual empresa a qual vocês têm uma certa admiração. Pode ser de qualquer segmento, pode ser qualquer tipo de empresa, tá? Não vamos fazer juízos de valores. Eu quero só que vocês pensem e idealizem numa empresa qual vocês têm admiração ou que vocês gostariam de trabalhar. Só que aí não vai se restringir a isso, tá? Feito isso, eu quero que vocês pesquisem qual é as diretrizes empresariais dessa empresa que vocês tanto gostam. Então, vocês vão pesquisar qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores dessa empresa, tá? Então, só repetindo,
Vocês vão pesquisar, né, vão pensar numa empresa a qual vocês gostariam de trabalhar ou que vocês têm grande admiração, e vocês vão pesquisar qual é a missão, qual é a visão e quais são os valores dessa empresa. Dito isso, vocês podem tirar um print, vocês podem baixar a imagem desse arquivo, né? E vocês vão mandar para mim do porquê, né? De forma escrita, beleza? O porquê essa empresa ela gera essa admiração em você. Não, professor, ela gera admiração porque ela tem um compromisso com a sustentabilidade, ela tem uma responsabilidade social bem acentuada, ela faz trabalhos de desenvolvimento com as comunidades, enfim, vocês vão trazer as razões pelas quais vocês gostam dessa empresa. E aí eu gostaria que vocês fizessem aqui e ali comentários a respeito dessas três características, né? Eu me identifico com ela porque na visão dela ela tem esse propósito, ou na missão dela ela tem por premissa fazer um desenvolvimento de culturas locais, respeito ao meio ambiente. Entenderam? Tá? Vocês vão me dizer o porquê vocês gostam dessa empresa e até onde essas três diretrizes elas têm um match com vocês, né? Até onde vocês se identificam com essas propostas que a empresa colocou. Porque muitas vezes a gente até conhece a empresa, né, por alto, o nome, a gente sabe qual é a atuação dela, mas a gente não conhece essas diretrizes, não é verdade? Eu mesmo, durante muito tempo, eu sempre dei exemplo em algumas aulas minhas aqui a respeito de uma empresa chamada Mondragon, tá? Porque a gente vê muita crítica a respeito do formato social nas empresas. A Mondragon, por exemplo, é uma empresa multinacional, mas que ela tem internamente as diretrizes dela, ela funciona como uma cooperativa, tá? Então todo mundo basicamente recebe o mesmo salário, né? São salários altos, são salários bons, com excelentes benefícios, tá? E isso é raro no mundo corporativo. E até então eu não conhecia essas diretrizes empresariais dessa empresa. Então, o exercício para hoje é, primeiro, fazer a pesquisa, primeiro, qual é a empresa, né? Qual é a empresa que você gostaria de trabalhar ou que você admira, né? Seja lá quais forem os motivos. E, em paralelo a isso, vocês precisam pesquisar quais são as diretrizes empresariais dela, a missão, a visão e os valores. Vocês vão tirar um print ou salvar uma foto desse arquivo, né, que vai estar lá no site dessa empresa, e vão escrever, né, o porquê vocês gostam tanto dessa empresa e também fazer comentários se, quando vocês fizerem a pesquisa e verem lá essas diretrizes, se para além de ser uma questão apenas de afinidade, se realmente as políticas a qual essa empresa empreende, se elas fazem parte do seu dia a dia, se vocês passaram a gostar ainda mais delas com base no que vocês leram lá. Combinado? Qualquer dúvida, qualquer coisa, gente, me avisem, por favor. Estou totalmente disponível no WhatsApp, mas estou deixando o vídeo porque eu acredito que fica mais fácil, né? Qualquer coisa, só avisar. Beijo.